Esse vídeo parece simples, mas deu muito trabalho, então por favor se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante para mim. Eu vou fazer uma pequena introdução, hoje eu vou falar sobre monitores, a diferença de frequência de monitor, 60 Hz, 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz. Qual que é a diferença? Se você acredita que aquele 1 ms é o input lag do seu monitor, aquele 1 ms que aparece lá no site que você vai comprar o seu monitor, não tem nada a ver com o input lag do seu monitor. É quase uma propaganda enganosa, porém não é uma propaganda enganosa porque nenhuma empresa afirma, meu monitor tem 1 ms de input lag. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, vou deixar na descrição, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui a gente está vendo 4 monitores diferentes, então a gente está vendo de 360 a 60 Hz a diferença de cada tela. Então olha só a fluidez, a diferença de fluidez entre os 60 Hz e os outros. Por que o 60 Hz é afetado e ele tem uma fluidez menor e um input lag menor? Então o que determina o input lag do monitor? Duas coisas, taxa de frequência do monitor e hardware do monitor. Hardware nada mais é do que os componentes, o processador. Sim, o monitor tem processamento, então ele tem peças ali. Quando eu tenho um monitor de 60 Hz, eu preciso de processamento mais simples, então eu não preciso de um processamento incrível, porque são 60 Hz, então eu posso economizar, né? Se eu sou um empresário, eu posso economizar. E isso vai dar um input lag um pouco maior. Porém, o principal, né, a principal razão é a taxa de frequência do monitor. O que acontece? Quando eu tenho 60 Hz, significa que eu tenho 60 desenhos, 60 fotografias montando uma imagem de 1 segundo. Quando eu tenho 144 Hz, eu tenho 144 fotografias montando uma cena de 1 segundo. O que isso significa? Significa que sim, se você está jogando com um inimigo de 240 Hz e você tem 60 Hz, ele vai te ver primeiro. Por quê? Porque o seu monitor não processa imagens da forma que o dele processa. Enquanto você não apareceu na janela do jogo lá, sei lá, na janela do mercado da miragem no CSGO, para o seu inimigo, ele já está te vendo. Porque você apareceu para o seu inimigo, mas você não vê ele. Por causa da taxa de Hertz. Você chega... as coisas são processadas de forma mais rápida. E isso acontece por essas duas razões. O hardware e também a taxa de atualização do monitor. E isso é muito interessante da gente pensar. Eu gosto muito de pensar nesse assunto. Você gosta? Escreve aí no comentário. É interessante como a tecnologia funciona. Então por que o 60 Hz sai tão mal comparado a monitores melhores, né? Monitores de 144 Hz, por exemplo? Porque ele tem um hardware mais simples. Eu preciso de um processamento mais simples para manter um monitor de 60 Hz. Eu preciso de um processamento melhor para um monitor de 144 Hz. Então, essa é uma das razões. Mas a principal razão, tá, é a quantidade de frames, tá? É o crucial. A gente tem monitores de 60 Hz aí que tem 25 ms de input lag. E um monitor de 144 Hz mais lento vai ter 8, 9 ms de input lag. É surreal a diferença. É mais de 60% de diferença. É menos da metade. Tá? Então sim, isso faz diferença. A diferença entre 60 Hz e qualquer monitor de 144, 165 Hz é enorme. Porém, 60 Hz a 75 Hz tem uma diferença menor. Ela é um pouco melhor, tá? Ela faz uma diferença sim, mas não é tão crucial. É em alguns momentos que você vai ter mais fluidez e tal. A fluidez vai estar ali, mas não é perceptível a todo momento. Então, é em mais situações extremas, tá? Diferença entre 144 Hz e 165 Hz. Se a gente tem diferença entre 144 Hz e 60 Hz, aqui já não é verdade. A diferença é basicamente inexistente, porque você já tem um hardware parecido, você já tem uma taxa de frames parecida, e então esses 21 FPS que você vai receber a mais, você consegue responder tão rápido? Eu vou ter 5 frames mais fluidos, eu vou ter... Cara, é difícil até porque a forma como os frames são distribuídos em cada monitor variam, então é uma diferença imperceptível. Compre o que estiver mais barato se você estiver na dúvida entre 144 e 165 Hz, ou pesquise os modelos pela qualidade, não pela taxa de Hz. Deve ser a última coisa a se pensar nesses casos. Porém, existe diferença entre 144 Hz e 144 Hz ou 165 Hz e o 240 Hz. Então, se eu comparar esses dois monitores com 240 Hz, existe uma diferença moderada que pode ser ainda maior. Então, a gente tem aí 8, 6, 7 ms de input lag nos monitores de 144, 165 Hz, e nos de 240 Hz, dependendo, né, a gente tem 4,
3 ms, até 2.5, 2.6 ms. O que vai ser definitivo aqui? 2 ms não é uma diferença, nossa cara, é uma diferença crucial. É uma diferença, mas não é uma diferença que vai te dar vantagem. Porém, a fluidez ela é enorme, ela melhora, sim, é mais fluido, tá? Então, em termos de input lag, não é um diferencial tão grande como em termos de fluidez. Porém, quando você pega um monitor 240 Hz, temos alguns modelos top de linha que tem os painéis TN, que são rápidos, e nesses casos eles são bem otimizados, eles são bonitos, eles conseguem entregar um benefício legal, e aí você consegue ter menos input lag ainda, batendo ali na casa dos 2,5, 2.8 ms, tá? Então é basicamente isso, a diferença existe principalmente de 60 Hz comparado aos outros. 144 e 165 estão na mesma cesta, 240 Hz é superior, é um investimento mais alto. Em termos de input lag tem sim uma melhora, talvez até de 50%, porém esses 50% representam apenas 2 ms, 3 ms, e se você conseguir tirar a vantagem de 2, 3 ms, você é um super humano, porque 2, 3 ms é muito pouco, tá? E a gente tem essas são as informações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!